isso daqui é o cúmulo, né? Enquanto o presidente da Argentina, o Javier Milei, ia dizer Hever, o Javier Milei está em Jerusalém, está lá em Israel, se encontrando com Benjamin Netanyahu, passeando ali por Jerusalém. Olha essa matéria aqui do ICL, eles vêm e colocam o seguinte, mas saiu em todo lado. Os argentinos estão comendo carne de burro para matar a fome na Argentina, mostrando que assim, pode até ter melhorado alguns indicadores na Argentina, mas a vida para o cidadão médio na Argentina não está nada fácil. Eles colocam, ó, durante a crise econômica com o valor da carne bovina acima da média, os argentinos têm aumentado o consumo de carne de burro nos pratos do dia a dia. E aí, já imaginou aí comendo uma carninha de burro? De acordo com as informações divulgadas pela página Doce, a alta procura pelo alimento surpreendeu o mercado agropecuário da Argentina. Ela é vendida por cerca de 7,5 mil pesos o quilo, ou seja, o peso da carne de burro estaria a R$ 27. É que é tão barata também. A carne de burro tem sido consumida com frequência no prato dos argentinos. O valor é inferior à carne bovina, que tem ultrapassado o montante de 25 mil pesos argentinos, cerca de R$ 90. Caraca, 3 vezes mais custa uma carne de vaca do que uma carne de burro. A venda da carne de burro foi liberada pelo Ministério da Produção de Chubut, que é um estado da Argentina, na região da Patagônia. E em entrevista à Rádio 750, Gonçalo Moreira, dono de um açougue lá na cidade de Buenos Aires, disse que o consumo de carne bovina chegou a cair 20%, refletindo um cenário de depressão econômica mais ampla, marcado por inflação persistente e perda do poder de compra. Apesar que o Milei conseguiu baixar o crescimento da inflação, conseguiu baixar, mas assim, a inflação ainda está 3,4% ao mês. Entenda bem, a gente no Brasil está mais ou menos com uma inflação entre 4,5% e 5% ao mês, enquanto a gente, ao mês, né, ao mês, ao ano, no Brasil a gente está com uma inflação, vamos colocar aqui, inflação, né, que é o IPCA, vamos lá, IPCA anual do Brasil, aqui, vamos lá. IPCA anual do Brasil, ó, acumulado dos últimos 12 meses, está em 4,1% o IPCA do Brasil. Caraca, mais baixo do que da última vez que eu olhei. Alguma coisa tá andando bem no Brasil. E eu fico contente que pelo menos isso. A nossa inflação está em 4,1%. Mas aqui na Argentina, do nosso lado, Los Hermanos, um país que tive o prazer de viver lá, gosto muito, mas infelizmente a situação está a seguinte: está ainda em 3,4% ao mês. Enquanto a nossa é 4% ao ano, a deles é 3,4% ao mês. É muita coisa ainda. Obviamente o Milei, de todo o que ele fez lá monetariamente, dos seus arranjos econômicos, tudo, conseguiu que baixasse a inflação na Argentina? Conseguiu. A inflação da Argentina deu uma baixada, agora está aumentando um pouquinho, não está daquele crescimento que chegou ali no fim do governo Alberto Fernandes, mas assim, ainda não melhorou as condições do povo argentino, porque de um lado, uma coisa é baixar a inflação, beleza. Do outro lado é conseguir empregos com carteira assinada e com aumento de salários para os trabalhadores, porque ao longo de um processo hiperinflacionário por qual passou a Argentina, eles justamente perderam o poder de compra com seus empregos. E aí essa outra parte o Milei ainda não conseguiu grandemente e por isso tem muitas pessoas recorrendo justamente à carne de burro para comer. E aí, um outro detalhe disso aqui que eu falei é aumentar os empregos com carteira assinada, porque se tem uma coisa que eu presenciei muito na Argentina e teve vários amigos meus lá trabalhavam assim, ainda trabalham assim, é você tem até o emprego, mas o emprego não é com carteira assinada. Foi a mesma situação que eu presenciei quando vivi no Nordeste do Brasil. Meu pai é baiano, então, meu pai é baiano, minha mãe é paulista. E aí, o que acontece? Quando vivi no Nordeste do Brasil por um tempo, uma coisa que era muito comum lá era que a pessoa tinha um emprego, mas muitas vezes era um emprego sem carteira assinada. Ah, era o emprego da doméstica? Bom, antigamente era o mais comum era ter empregada doméstica, como se chamava, sem carteira assinada, né? Não, mas não é somente este emprego. Lá é outro emprego, é o emprego na empresa.
É emprego na farmácia, é o emprego no pequeno negócio que é muitas vezes sem carteira assinada, recebendo abaixo do salário mínimo, que é o mesmo problema que tem na Argentina. Então, na Argentina vai ter uma grande massa da população que está empregada, porém é o que eles chamam lá, está em negro, que é está empregada, só que sem ter os direitos trabalhistas, sem estar registrado em carteira e tudo isso, como a gente diz aqui no Brasil. E aí traz o problema justamente deles, de que apesar de ter abaixado a inflação, olha aqui, ó, a inflação está batendo 32% ao ano, mas já esteve mais. Quando ele assumiu a presidência, isso aqui estava bem pior. Eu não sei porque que o ICL não colocou aqui a relação da inflação. Vamos buscar aqui, ó. Relação da inflação da Argentina dos últimos 10 anos. Eu lembro quando eu estava lá, a gente comparava uma coisa, dali uns 2 meses já estava outra, e é assim indo, e ia subindo, mas assim, piorou muito a condição de vida lá. Deixa eu ver se esse gráfico mostra aqui. Isso aqui vai até maio, então dá pra gente ter uma ideia da inflação da Argentina. Ó, não, daí desse tamanho também a gente não vê nada. Mandar ali abrir aqui, ver se vai. Peraí. Agora vai. E aí vem como a situação tinha piorado e muito. Essa aqui era o governo da Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, e a inflação, os caras tinham perdido a mão da inflação, ó, 46% ao ano, 2021, 50% ao ano, 2022, 83% ao ano aqui em 2022. Janeiro de 2023 já está mais que 83%. Janeiro de 2024, 254% ao ano. Chegando em abril de 2024 em 289%. Agora já baixou ali 43% em 2025. E aqui, como o mesmo ICL, que é uma página, um jornal que é contrário às vertentes da direita, que no caso é a que defende o Milei, ainda uma ultradireita, se a gente pensar a níveis econômicos, que quer praticamente destruir o Estado, como o próprio Milei falava. Eu vou entrar no Estado para destruir o Estado desde dentro, e aí ele coloca o que a inflação, comparado com aquilo lá, uma inflação que chegou a 250 e poucos, agora está a 32%. Baixou e muito. Mas ainda a situação dos argentinos está terrível, porque não basta apenas baixar a inflação, que é o que a gente mais reclama aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles reclamam muito disso, mas não basta apenas baixar a inflação. Tem que também melhorar as condições de vida da população através de melhores empregos com salários básicos, que dá para viver, né, com aquele salário que recebe, e também com direitos básicos ali nesses empregos, que é o que falta muito ainda na Argentina. Mas o que você acha de tudo isso aí? Já comeu carne de burro? É boa? E aí, vale a pena comer? Tem coragem de comer carne de burro se não comeu ainda? Vou dizer, nunca comi carne de burro. Cara, mas vamos ver, né, se o Milei consegue melhorar a situação, apesar de que só controlar a inflação falta muito. Pessoal, eu sou aqui o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.